Uhum. migramos à área financeira e jurídica. E a partir de julho de 2013, eu passei a ficar em São Paulo também, morando em Salvador, mas ficando em São Paulo. Certo. E nesse período, né, que o senhor foi, né, presidente, diretor superintendente da OAS Empreendimentos, como é que era a forma de pagamento que a OAS fazia para adquirir bens? Era por meio de transferência bancária, por cheque administrativo, por dinheiro em espécie? Ó, doutor, eu não vou lhe dizer qual era. Eu vou dizer ao senhor qual não era. Dinheiro em espécie. Nós nunca trabalhamos com dinheiro em espécie. Nós nunca recebemos dinheiro em espécie de qualquer cliente, de ninguém, nem também pagamos em dinheiro. Nós não transacionávamos com dinheiro. Isso aí não tinha chance de acontecer. Certo. Em relação a esses empreendimentos ainda que vieram da Bancop, né, para a OAS, eles eram empreendimentos de que tipo? Que tipo de segmento, de nicho de mercado? O Bancop, doutor, em média, ele trabalhava com classe B, C, um pouquinho D. Botar uma média, classe C. No Brasil tem tanta classe, né? A, B, C, D, E, aí depois já disseram que a D. Não é verdade? Eu li outro dia que a D, a C já virou D. Então, é difícil dizer. Eu sou de uma época que existia classe alta, classe média e classe baixa. É empreendimento de classe média. Perfeito. E esses apartamentos, qual foi o trabalho que a OAS fez durante a gestão do senhor na finalização desses apartamentos? Tentar especificar melhor. Foi só um trabalho de construção ou a OAS fez algum trabalho de finalização desses apartamentos, de inserção de armário, inserção de móveis dentro desses apartamentos? Doutor, nunca inseria armário. Nós entregávamos o apartamento de acordo com o memorial descritivo do empreendimento. Então, não tinha negócio de armário. Agora, teve um período do mercado imobiliário que não foi a OAS, foram todas as incorporadoras, passaram a entregar, fazer campanhas de marketing. Sim. Onde se dizia, eu vou entregar um apartamento e você vai receber uma geladeira, você vai ganhar um armário da cozinha. Isso foi um segmento mais baixo. Isso se fez em 2013, mas nada de entregar, não. Você seguia o memorial descritivo, não fazia reforma. Duas perguntas. Primeiro, o norte do empreendimento é o memorial descritivo. Era o memorial descritivo? Claro. Perfeito. Porque é com esse memorial descritivo que você aprova o seu projeto, que você consegue o seu habite-se. Perfeito. O senhor disse que não houve nenhum apartamento que os senhores fizeram armários. Não. Durante a gestão do senhor? Na minha, não. Perfeito. Durante a gestão também do senhor, o senhor disse que houve essas promoções. Mas era entregar um eletrodoméstico ou entregar mais de um eletrodoméstico? Não. Era assim, compre um apartamento e ganhe uma televisão. Era isso. Tem os panfletos, todas as empresas de incorporadoras no auge, quando a crise começou a pegar, sim, eles fizeram esse tipo de promoção. Era no panfleto. Assim. Tá. A OAS já ofereceu em alguma época também, a OAS Empreendimentos, na época em que o senhor a comandava, algum tipo de personalização de apartamento para os clientes? Já. Em que época? Nós, quando fizemos uma parceria com a Gafisa trouxe de São Paulo ela tinha uma linha que era para empreendimentos de alto padrão. Ela vendia o apartamento com alguns tipos de planta e fazia-se isso. Nós fizemos isso em alguns empreendimentos no início. O que eu me recordo, o último, foi de 2000 e nós fizemos o Világio Panambi, aqui em Salvador. E se encerrou quando, senhor? Confesso que foi uma confusão tão grande, doutor, que essa obra foi entregue, eu acho que em 2012. Tá certo? Então, nós vendíamos na época essa personalização, mas a personalização era só de planta. Não era de, como é que vocês chamam, de eletrodomésticos. De armários? Não. Por exemplo, o senhor compra um apartamento, o senhor tem 2 filhos e o apartamento é de 4 quartos. O senhor quer tirar uma parede e seguir com a sala. Sim. É esse tipo de coisa. Certo. Aí você tirava, era só isso. Um trabalho para nós de alvenaria. Isso, adiantar o trabalho.
onde ia ser construída uma parede, o cliente falava, poxa, eu não quero essa parede, não faça para mim. Ou eram 4 quartos, 4 suítes. Poxa, eu não preciso, eu só quero 3 suítes. Aquele banheiro, aquela quadra, eu quero que você acabe e deixe sala. Era esse tipo de coisa que a Gafisa fazia e que nós seguimos com a Gafisa. Agora, fizemos isso, se não me engano, doutor, exclusivamente aqui na Bahia. Perfeito. Porque minha parceria com a Gafisa foi restrita à Bahia. Certo. E mesmo na Bahia, na época em que o senhor saiu da OS Empreendimentos, esse tipo de serviço ainda era oferecido aos clientes? Não. Nós acabamos com isso. Estava muito trabalho. Deu muito problema. Certo. Além disso, só para entender um pouco melhor o procedimento, essa personalização... É personalização de planta, viu, doutor? Melhor então. Essa personalização de planta, ela era oferecida ao cliente e ela era feita antes do cliente comprar o apartamento ou após o cliente comprar o apartamento? Ele comprava o apartamento, vinha pagando as parcelas. Sim. Aí você começa a obra. O cliente tinha até um estágio da obra para dizer se ele queria alguma modificação no apartamento dele ou não. Por exemplo, um prédio de 20 andares. Eu não posso, depois que eu subir tudo, o cara comprou o primeiro andar, ele dizer, eu quero que você mexa na minha planta agora. Não, então você chamava para estar primeiro andar. Olha, agora é a hora de você dizer se você não quer essa parede, se você quer essa parede, se você não quer aquele banheiro, se você quer esse banheiro. É como eu digo, era personalização de planta. Perfeito. Tinha que ser feita no ato da obra, contínuo. Passou a laje, eu não posso mais fazer. Certo. Né? Tubulação, passou, você não tem mais o que mexer. Mas o cliente já tinha comprado. Certo. Ele não tinha recebido, ele só receberia depois. Mas houve algum caso de fazer essa personalização para algum cliente que não tivesse comprado o apartamento? Na minha gestão, que eu me recorde, não, doutor. Perfeito. Existe dentre os empreendimentos que foram recebidos, né, da Bancop pela OS, tem o condomínio Solares. O senhor se recorda desse empreendimento? Recordo. Esse era um empreendimento em que, pelo que o senhor se recorda, os cooperados tinham feito a opção pelo empreendimento ou que não tinham feito pelo empreendimento? Doutor, como eu digo ao senhor, eu não ficava no dia a dia dessas operações. Sim. Eu tinha uma área, tinha uma diretoria, essa diretoria tinha uma equipe, Sim. Trabalhava a diretoria comercial, diretoria jurídica, porque tinha que checar todos os contratos, não era do meu dia a dia. O que eu posso dizer ao senhor se foi transformado em incorporação, é porque os cooperados concordaram. Senão você não consegue transformar em corporação. Não tem como. Geralmente pode ter sido maioria, pode ter sido 95% e você briga por 5%, mas com certeza só se transformava de cooperativa para, como é que eu posso dizer, incorporação imobiliária com autorização dele. Você não consegue mudar. Tanto que se estudavam vários projetos. Nós fizemos, eu acho que 8 ou 9, não me engano aqui agora, mas estudamos outros que não deu certo, que os cooperados não quiseram, ou que a viabilidade não dava certo, a gente não seguia para frente. Mas se transformou, doutor, em incorporação, é porque houve essa etapa anterior com os cooperados. Isso aí, com toda certeza. Agora, eu não tenho aqui, doutor, assim, não era o meu dia a dia. Estou até respondendo ao senhor até como advogado da área imobiliária. Perfeito. Na época em que o senhor ainda era presidente da OS Empreendimentos, uma pessoa chamada Roberto Moreira trabalhava lá na OS? Doutor, tinha uma pessoa em São Paulo que trabalhava chamado Roberto. Eu não me lembro aqui o sobrenome se era Moreira, tá certo? Ele era gerente, ele entrou na OAS, se não me engano, no ano de 2012 ou 2013, se for a mesma pessoa que nós estamos falando. Sim. E na minha época ele era gerente de projetos de São Paulo. Perfeito. O senhor disse também que na época do senhor, a pessoa chamada Telmo Tonoli... Era o chefe do Roberto. Essa era a minha pergunta. Qual que era a relação do Telmo Tonoli com o Roberto? O Telmo era o diretor da área comercial de São Paulo e o Roberto era o gerente. Perfeito. E uma outra pessoa, o senhor Paulo Gordilho? Paulo Gordilho, ele trabalhava na OAS comigo,
eu não vou lhe precisar se foi em 2008 ou 2009. Depois que eu saí, eu sei que ele continuou no grupo. Ele era o meu primeiro gerente, primeiro ele era diretor de orçamento, depois ele ficou com toda a área de engenharia. Perfeito. Qual que era a função tanto do senhor Telmo Tonoli quanto do senhor Paulo Gordilho nesses empreendimentos, no dia a dia da empresa, especialmente esses empreendimentos que foram recebidos da Bancop? Telmo Tonoli era o diretor comercial. Ele é que era o cara que era o centralizador de todas as informações. Cabia a ele pegar a aprovação do jurídico, coordenar a aprovação da área de orçamento, coordenar a aprovação da área de construção, coordenar a aprovação do marketing, coordenar a equipe de vendas. Ele era o cara que fazia o meio campo. Ele era o responsável pelo lançamento do empreendimento. Não só do Bancop, mas de todos os empreendimentos em São Paulo. Certo. Paulo Gordilho, ele era primeiro responsável só pelo orçamento de obra, porque antes era dividido. Você faz uma equipe de orçamento, que é para dizer por quanto eu vou construir. E você tinha uma área de engenharia, que dizia, no final da história, quanto eu gastei. Depois isso ficou consolidado tudo com Paulo Gordilho. Não me lembro aqui exatamente se foi em 2010, 2011, uma coisa assim, ele passou a ficar com tudo. Ou 2012, talvez. O senhor, no período em que foi diretor superintendente e presidente da OS Empreendimentos, visitou algum apartamento para apresentar para algum cliente? Não era a minha função, doutor. Mas mesmo não sendo a sua função? Nunca visitei. Se eu visitei, doutor, foi acompanhando algum amigo particular. Mas se não for meu amigo particular, não era a minha função. Tinha equipe de vendas, tinha corretor. Imagine se eu fosse ficar visitando apartamento com todo mundo, eu não ia trabalhar. Então, eu nunca visitei, doutor. Perfeito. E mesmo nessas visitas pessoais que o senhor fez, né, eventualmente tenha feito, foi interesse pessoal do senhor? Algum amigo particular que me pedia, mas posso dizer, se o senhor me pedisse aqui para cravar, eu lhe diria, nunca fiz. Estou deixando em aberto, porque pode ser que alguma vez eu tenha de visitar com um amigo. Sim. Mas, tipo assim, não era meu papel, doutor. Particularmente não gosto nem de fazer isso. Perfeito. E se tiver acontecido, ela teria acontecido na companhia de outros diretores? Não, se eu fui com um amigo, eu fui eu com um amigo meu. Não, isso não. O que acontecia de visitas, doutor, eram visitas técnicas da empresa. Aí sim, eu ia com meus diretores visitar o empreendimento, mas era uma visita apenas e restrita ao grupo de funcionários da OAS. Perfeito. Nunca fui com ninguém, doutor. Nesse período em que o senhor também, né, ocupou a presidência da OAS Empreendimentos, o senhor se recorda de ter sido feita algum tipo de doação para alguma entidade ou para algum partido político ou para algum político a partir do caixa da OAS Empreendimentos? Doutor, como nós fazemos parte do grupo OAS, tá certo? Sempre que o grupo OAS ele fazia doações políticas, como nós juntávamos para aquele bolo do que ele, não sei explicar financeiramente, a taxa parece ter um percentual que eles podem doar, considerando todas as empresas do grupo, eu acredito que devam ter sido feitas algumas doações. Eu não sei para quem, nem quanto. Não fazia parte também da minha atividade. Mas fazia parte do bolo. Juntava-se todas as empresas do grupo, eu acredito que possa ter sido usado. Não sei lhe precisar. Certo. Mas doações políticas. Sim. O senhor se lembra de doações para entidades com fins sociais? Não me lembro, doutor. Não me lembro. Uma doação no montante, tipo, por volta de R$500 mil, seria algo que o senhor se recordaria? Não. Não se recordaria? Não. Não me lembro realmente de doação nenhuma, doutor. Não, mas se tivesse acontecido uma doação de R$500 mil, o senhor... Não, doutor, poderia não me lembrar. O senhor se Se o senhor disser para mim para quem é mais fácil eu me lembrar. O senhor se Agora, valor... Certo. O senhor se recorda de ter participado ou ter sido convidado para alguma palestra ministrada pelo ex-presidente Lula dentro da OAS? Doutor, eu nunca vi o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Mas o senhor se lembra de algum convite que o senhor tenha recebido? Não, na minha época, não.
institucionalmente de alguma divulgação de alguma palestra? Não me lembro. Custeada pela OAS? Não me lembro. Perfeito. O empreendimento Solares, ele é um empreendimento que tem, além de unidades de um pavimento, tem unidades também duplex e unidades triplex. O senhor se recorda se algum dos outros empreendimentos que a OAS assumiu da Bancorp tinha também apartamentos duplex ou triplex? Doutor, eu não vou lhe dar 100% de certeza. Pelo que o senhor se recorda. Pelo que eu me recordo, não. O único que tinha triplex, pelo menos, era o duplex, eu não... Mas triplex, só o Solares. Perfeito. Existe dos apartamentos nesse triplex, nesse condomínio, um triplex no condomínio Solares, a respeito do qual existem notícias de que ele teria sido atribuído ao ex-presidente Lula. O senhor tem conhecimento desse fato? Não, de que o presidente Lula tinha um triplex, não. O que é que era público e notório, todos sabiam na OAS. Quando nós aprovamos o projeto, quando vinha sempre a lista de todos os cooperados que tinha que se entrar em contato, sabia-se que o presidente Lula tinha uma cota dentro desse empreendimento. Eu não me lembro aqui, cota referente a que apartamento. Sim. Tá certo? Eu não posso dizer ao senhor que era o triplex ou que era outra unidade simples ou duplex. Eu não posso lhe dizer isso. Mas sabia-se. Todo mundo sempre soube que o presidente Lula tinha uma cota ali. Nunca foi, inclusive, se não me engano, foi matéria de jornais à época, de tudo isso aí. Mas a Bancorp transferiu esses empreendimentos para a OAS em 2009. Se não me engano, doutor. Eu não tô, o Solares eu não tenho aqui exato o ano, mas se o senhor está dizendo... Sim. Quando a OAS assumiu os empreendimentos, os cooperados tinham um prazo para fazer opção pelo apartamento? Doutor, o que eu lhe disser é muito do que eu estou lendo na mídia. Mas no dia a dia eu não participava desse trabalho. O que é que me interessava? Me interessava era quanto de VGV eu vou lançar em São Paulo, quais são os projetos, se a viabilidade do projeto estava dentro do que era esperado, tá certo? E se juridicamente estava tudo resolvido. Eu não sei lhe dizer quais eram os prazos, como era feito esse procedimento. Isso aí era da área de comercial e da área jurídica. Perfeito. Não era da área, não me cabia. Perfeito. Mas, com certeza, deveria ter o prazo. O senhor saberia dizer se todos os empreendimentos da Bancorp foram recebidos na mesma situação, eu digo? Todos já estavam construídos? Não. Ou as situações eram diversas? Diversas. Tinham projetos, por exemplo, que eram 4 torres, 2 estavam construídas, 2 estavam construídas e entregues, uma estava pela metade, a outra não tinha sido. Tinham projetos que só tinham terreno e ainda não tinha sido construído. Certo. Tinham projetos que as obras estavam pela metade. Então, era diverso. Certo. Nesse universo, né, diverso, o senhor se recorda se a OAS moveu alguma ação contra cooperados? Ou algum cooperado? O que eu sei é que tinham cooperados que não aceitavam o plano. E esses cooperados entravam na justiça para discutir direitos, né? Assim como eu acredito, eu não tenho aqui de cabeça, eu não me recordo. Sim. Mas eu acredito que se os cooperados entraram contra a empresa, eu acredito que o jurídico da empresa também tem entrado contra cooperados. Eu acho que isso aí devia fazer parte. Agora, se o senhor me perguntar assim, você tem certeza? Eu não tenho certeza. Eu não era do meu universo. Acho que minha pergunta até poderia ser mais específica. A preocupação, pelo que parece, do Conselho e pelo que o senhor externou, era com o VGV. Né? Por que o VGV, doutor? Porque é o VGV que determina o tamanho de investimento de caixa que você vai precisar. Tá, o que significa? Valor geral de vendas. Valor geral de vendas. O fato de ter unidade disponível ou não para venda nos empreendimentos da Bancorp tinha impacto no VGV? Tinha. Tanto que esse termo de adesão que se fazia com os clientes do Bancorp era muito para você traçar quanto você vai. Quanto mais unidades à venda você tinha, menos os cooperados que queriam continuar no empreendimento colocavam, porque faltava dinheiro. Se a obra acabou porque faltava dinheiro, a gente ia entrar, a gente já precisava de dinheiro. Então, era para isso. Então,
se o VGV era impactado por isso e havia essa preocupação com o VGV, existia uma preocupação, então, com essa assinatura do termo de adesão? Sim, o jurídico, sim. Vou fazer às vezes aqui do advogado. Sim. Eu tinha um jurídico responsável para tratar esse assunto. Não era eu. Mas o termo de adesão era importante. Isso aí, senão ele não existiria. Senão ele não existiria. Nada que não é importante, você coloca numa condição de venda. Perfeito. Esse apartamento esse triplex, que hoje atribuem ao ex-presidente Lula, o senhor disse que antes havia uma unidade lá que o senhor não se recorda. Era uma cota. Era uma cota, tá certo? E eu não sei dizer se ele era atrelado ou não era atrelado a unidades. Sim. Isso eu não sei dizer. Certo. Tá certo? Agora, eu nunca ouvi, eu sempre ouvi dizer que o presidente Lula, ouvi dizer, todo mundo, até os jornais diziam, que tinha uma cota do empreendimento, mas não que era o triplex. Em algum momento o senhor ficou sabendo ou comentaram dentro lá da OS Empreendimentos que o ex-presidente ou qualquer pessoa ligada a ele teria interesse ainda nessa unidade ou nessa cota que eles teriam nesse condomínio? Doutor, eu vou falar com toda franqueza para o senhor. O que eu ouvia é que ele tinha uma cota no empreendimento. Se ele ia ficar, se não ia ficar, eu lhe confesso que como eu digo ao senhor, não era do meu dia a dia. Perfeito. Nunca chegou, o senhor tomou conhecimento se havia o pagamento ou não das parcelas que deveriam ser pagas? Como é que acontecia? Você, quando recebia a planilha do Bancopp, o Bancopp dizia quanto cada um tinha pago. Sim. Tá certo? E depois fazia esse termo de adesão e cada um dizia o quanto tinha que continuar pagando. Sim. Tá certo? Eu não sei lhe dizer como é que foi essa questão do presidente. Por quê? Porque era uma questão financeira. É aquilo que eu estou dizendo ao senhor. Eu não descia nesse ponto. O financeiro nunca me disse que tinha problema. Isso eu posso dizer para o senhor. Agora, eu não descia nesse ponto. Até porque, doutor, não era da minha alçada. Não era do meu dia a dia. Então, isso era uma questão financeira e comercial. Perfeito. Mas o senhor disse que era um fato público e notório dentro do jornal. Certo. Mas dentro da OAS também era um fato. Todo mundo sabia. Certo. E mesmo sabendo que tinha essa cota, o senhor não soube ou não tomou conhecimento se o termo de adesão havia sido assinado, nem se havia o pagamento das parcelas de acordo com essa planilha. Eu não entrava nesse detalhe, não só nesse, como nenhum outro. De nenhum outro cooperado. Não fazia parte do meu dia a dia. A minha cobrança, assim como, viu, doutor, eu também não fazia essa pergunta em cima dos empreendimentos normais. Perfeito. Eu não chegava para o meu financeiro e me diga quem paga e quem não paga. O que me interessa é como está o fluxo de caixa. O fluxo de caixa está positivo, está negativo, precisa de só. Eu não era meu perfil e não é fazer esse tipo de trabalho. De pergunta. Perfeito. O senhor saiu da OS Empreendimentos por qual motivo? Doutor, nunca é só por um motivo único. 14 anos, quase 14 anos, são 14 anos. Mas eu diria que eu tinha projetos pessoais que eu queria continuar tocando. Naquele momento eu não queria me mudar para São Paulo. Havia essa exigência de mudança para São Paulo? Não era exigência, mas havia uma necessidade até do próprio negócio. Estava crescendo, a empresa estava crescendo, não era uma exigência. E aí eu vim tendo conversas, desgastes, e quando chegou no dia 13 de dezembro, que foi meu último dia de trabalho, na verdade 13 foi o último, conversamos no dia 14, que foi um sábado de dezembro, e eu saí. Eu tinha projetos pessoais que eu queria tocar, e a empresa também precisava, de punch, precisava continuar crescendo, eu não estava com esse espírito, então eles me demitiram. Tá. Em relação a principal atividade da OS Empreendimentos era incorporação? Incorporação imobiliária. A OS Empreendimentos realizava algum tipo de obra particular? Não. Para terceiro, para ninguém. Eu só construía os meus projetos. Certo. Doutora Taide, tem algum questionamento? A OAS tinha algum empreendimento em Atibaia? Doutor, eu nunca fiz nenhum projeto em Atibaia.
O senhor já ouviu falar da pessoa do senhor Fernando Bittar? Não, só por jornais. Jonas Suassuna? Não, Sem mais perguntas. nunca ouvi falar nada, doutor. Você tem ciência de que o ex-presidente Lula foi beneficiado com a obra no sítio? Doutor, por jornais. Exclusivamente por jornais. Ok. Tá ótimo. Doutor Luiz Henrique, tem algum questionamento? Doutor Carmínia, agradecendo muito a colaboração. Peço desculpa no atraso, Não tem mas problema. foi um esforço Sim, justamente para deixar logo, como assim, atender o chamado de vocês. perfeito. Nós é que Até porque, agradecemos. desculpa, eu Sim, estou nessa por favor. mudança para São Paulo, eu também queria deixar registrado o meu novo endereço. Perfeito. O senhor tem mais algum esclarecimento que gostaria de fazer? Não, dizer que eu acho que deve ficar claro que a decisão da OAS Empreendimentos de entrar nos projetos do Bancop era a decisão estratégica de projetos imobiliários. Isso era o nosso critério era esse. Não existia outro critério. E foi feito um trabalho muito grande para entrar. E eu vou dizer outra coisa ao senhor, doutor. Quando eu vejo algumas matérias sobre o Bancop, eu sempre ouço falar, tem 3.000 famílias que ficaram perdidas. Quantas famílias nós conseguimos resolver o problema? Nós fizemos quase 9 projetos, se não me engano. Então, eu queria deixar registrado, nós fizemos um trabalho de incorporação imobiliária. O objetivo e o intuito era tão somente entrar no mercado imobiliário de São Paulo, conseguir entrar e fazer projetos imobiliários. Tanto que nós não fizemos em São Paulo só o Bancop, nós fizemos outros projetos que vieram, graças aí a Deus, na esteira. Tá, deixa eu lhe perguntar uma coisa então, a respeito dessa transferência. Além de empreendimentos, a Bancop transferiu algum outro tipo de bem para a OAS? Como, melhor dizendo, né? O senhor disse que a situação era diversa, né? Tinham empreendimentos em construção, outros que já tinham construído uma parte. E outros que estavam começando. Outros estavam que estavam o projeto aprovado, com terreno, com tudo. A gente comprava, a gente entrava com a aprovação dos compradores, dos cooperados, às vezes começando a obra do zero. A OAS recebeu algum terreno limpo, sem nenhuma construção, ou sem a previsão de nenhum empreendimento da Bancop? Que eu me lembro aqui, não, doutor. Sempre tinha projeto já aprovado, já tinha, se não tinha, como é que eu posso dizer assim, o tempo que se ganhava, se fosse pegar um terreno para começar do zero, perdia-se muito tempo. Que eu me recorde aqui, não, doutor, sempre já tinha. O senhor se recorda se houve algum empreendimento da própria OAS que foi construído em terreno que antes pertencia à Bancop e foi construído junto ao empreendimento da Bancop, um empreendimento só da OAS? Doutor, eu não me recordo. Geralmente os empreendimentos Bancop, quando o nosso comercial trazia, eram empreendimentos que já tinha cooperados, tá certo? Já tinham, como é que eu posso dizer, estrutura física. Quando eu falo cooperados, doutor, já tinham venda, né? Já existia um projeto, já existia um rabisco de projeto. Tá certo? Eu não me recordo aqui, doutor, se teve algum que foi só... O senhor fala só o terreno? Eu falo o seguinte. Não me recordo. Sim, digamos que tem um terreno que a Bancop tenha passado para a OAS Empreendimentos. E nesse terreno havia previsão de construção de um empreendimento X da Bancop. Certo. E aí a OAS Empreendimentos, ao receber esse terreno, construiu não só um empreendimento X para os cooperados da Bancop, mas também um outro empreendimento só da OAS que ela pôde comercializar. Isso é uma incorporação tradicional. Isso, uma incorporação tradicional. Doutor, não me recordo, não. Acho que, assim, que a gente construiu um Bancop, que construiu um comércio, um outro, não me recordo, não, doutor. Tá ótimo, então. Como eu reiniciei as perguntas, volto de novo. Doutora Thaide, mais uma questão? Doutor Luiz Henrique. Tá ótimo. Doutor Carmine, agradeço. Quer fazer mais algum esclarecimento? Não, só isso. Tá ótimo. Eu agradeço muito a vinda do senhor. Nós vamos encerrar agora a gravação
e fazer a leitura do termo de depoimento para verificar se há algo que tenha ficado discrepante daquilo que o senhor disse. Muito obrigado, vamos encerrar.